Bom, agora na página 34 e 35, nós vamos ver os impostos sobre o ouro. Esses impostos foram criados para que não houvesse um contrabando, ou seja, o desvio do ouro por parte de terceiros. Todo o ouro extraído tinha que ser enviado para a metrópole, não tinha outro destino a não ser a metrópole em Portugal. Então precisou-se criar impostos para essa atividade mineradora, certo? Agora nós vamos ler alguns pontos para compreendermos o conteúdo. Vamos lá? Bom, na página 34, no segundo parágrafo, está escrito assim: com tais objetivos, em 1702, foi estabelecida a Intendência das Minas e o promulgado Regimento das Minas de Ouro, que regulava a fiscalização sobre a extração de minérios e a cobrança dos impostos. Nesse mesmo ano, foram também aplicadas as determinações do Regimento das Minas de Ouro, que orientava a forma de exploração das minas. Bom, o que consistiu a Intendência das Minas e o Regimento das Minas de Ouro? A Intendência foi um órgão criado pela coroa portuguesa com o objetivo de fiscalizar e cobrar os impostos da atividade mineradora. Então, todo o ouro que era extraído, se cobrava um imposto sobre aquele ouro, certo? E esse regimento das minas de ouro foi criado para organização dessa atividade, certo? Continuando, segundo essas determinações, tal exploração deveria ser feita por particulares. Eles tinham de proceder da seguinte forma: sempre que encontrasse uma nova reserva de ouro, precisavam comunicar o fato à intendência. Essa tratava de fiscalizar a região e dividi-las em datas, espécies de terrenos. Assim, 2 datas eram concedidas a quem houvesse descoberto a mina, enquanto uma ficava para a coroa, que normalmente aleiloava os interesses em explorar, as demais eram distribuídas por meio de um sorteio a outros interessados. Então aqui a gente percebe que as atividades mineradoras, a extração do ouro era feita, por particulares, ou seja, não era feita, pelos membros da coroa portuguesa ou pessoas, que vinham de Portugal para extrair. Eram pessoas particulares que tinham seus interesses particulares e, devido a isso, eles extraíam o ouro para enviar para a metrópole, mas tinham que pagar o imposto dessa extração, certo? Na página 35, nós vamos ver o primeiro imposto que foi cobrado. Vamos lá? A coroa portuguesa estabeleceu um imposto com base no número de trabalhadores, escravizados ou livres que trabalhassem nas minas. Esse imposto era chamado de captação. Esse é o primeiro imposto criado pela coroa portuguesa na atividade mineradora, chamado-se de captação. Os donos das datas eram obrigados a recolher a captação sobre o número dos escravizados que trabalhavam para si, e os trabalhadores livres tinham que recolher individualmente esse imposto, que se tornou bastante questionado pelos mineiros. Então aqui a gente percebe que esse primeiro imposto foi criado de acordo com a quantidade de trabalhadores, Se tinha 20 trabalhadores trabalhando naquela mina, o imposto de captação era cobrado por cada pessoa que estava ali trabalhando, por cada cabeça de escravo, seja ele livre, ou não. Agora nós vamos ver um outro imposto que foi criado, que é o quinto. Após a extinção da captação, um dos principais impostos cobrados pela coroa portuguesa era o quinto, assim denominado porque a quantidade de ouro entregue em imposto deveria ser equivalente a 1/5 do metal extraído.
como eram particulares que faziam a exploração das jazidas, a coroa portuguesa lucrava com o pagamento de impostos sobre o total de ouro explorado. O quinto, ele originou-se da expressão o quinto dos infernos. Por quê? Era um imposto muito alto, né? Se você ali extraía 20 quilos de ouro, que é muito, você tinha que dar 1/5 daquela produção para Portugal. Então eles achavam isso um absurdo. Foi daí que surgiu a expressão quinto dos infernos, certo? Após a criação do quinto, nós vamos ter aí a criação da casa de fundição, ou seja, é aqui que começa as estratégias para se, como é que eu vou dizer a palavra? Para se exportar, né? Para mandar para a metrópole. É aqui que se inicia com a casa de fundição. Se retira, se extrai o ouro, derrete o ouro, formam as pepitas e as pedras com a marca de Portugal, né, o brasão de Portugal, e é enviado para a metrópole. Vamos lá, vamos ler. Para garantir que a quantidade de metal paga em impostos seria realmente de 1/5 sobre o metal encontrado, a coroa portuguesa proibiu em 1719 a circulação do ouro em pepitas pela região das Minas e criou as casas de fundição. Assim, evitava o contrabando, ou seja, o desvio e a não pagação do quinto. Então, para isso, se criou a casa de fundição, era proibido, né, circular ouros em pepitas, somente fundido com o brasão de Portugal. Para evitar prejuízos com o desvio do ouro contrabandeado, em 1759, a coroa portuguesa resolveu mudar sua estratégia quanto à riqueza à arrecadação de impostos. Assim, em vez de determinar que fosse entregue 1/5 de todo o metal encontrado, ela estabeleceu a quantidade mínima de 100 arrobas anuais como impostos a Portugal. Caso a arrecadação não chegasse a esse valor, a coroa se reservava o direito de efetuar a cobrança dos impostos à força, utilizando-se de violência se fosse necessário. Esse ato ficou conhecido como derrama. Muitos mineiros não gostaram das novas medidas adotadas pela coroa portuguesa, fato que levou a muitas revoltas na região de garimpo. Então a derrama foi um dos motivos, né, que levou várias revoltas a acontecerem na região de Minas, né? O que era essa aí? O que consiste nessa mudança, né, de Portugal? Além de cobrar 1/5, né, não se sabia ao certo se estava passando 1/5 do que foi extraído, porque podia ser contrabandeado, podia ser ali, né, desvinculado e ser de fato roubado, né? Então o que acontece? A coroa começou a estipular 100 arrobas. Se pesasse e não chegasse a 100 arrobas a quantidade extraída de impostos, né, ela viria e cobraria os impostos à força, né, sobre violência. Então, isso ocasionou várias revoltas por parte dos mineiros, certo? Agora nós vamos ver como que era o contrabando.